Amanhã, 9h30 da noite, teremos o clássico entre Vasco e Fluminense no Maracanã. Um jogo extremamente importante para as pretensões do Vasco, não só nesse Campeonato Brasileiro de 2026, eu diria, mas para as pretensões do Vasco visando o ano de 2026 como um todo. Essa vitória pode trazer tranquilidade para o ambiente do Vasco, colocar o time já na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e trazer muito mais confiança para os jogadores. Sem contar também que esse clássico entre Vasco e Fluminense, a cada jogo que passa, a cada ano que passa, vai criando uma rivalidade maior ainda. Então é um confronto que eu espero bastante dedicação dos jogadores do Vasco amanhã. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o técnico Renato Gaúcho deve escalar o time do Vasco, qual é a provável escalação. O Vasco tem desfalques, mas também tem retornos importantes. Então deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp, porque você não vai ver um pré-jogo tão completo como esse em nenhum outro canal. Beleza? Agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para o confronto de amanhã, 9h30 da noite, contra o Fluminense. Jogo que é mando do Vasco, é no Maracanã, mas é mando do Vasco. Vale ressaltar para vocês que as duas diretorias fizeram um acordo, se eu não me engano, até o fim de 2026 para esses jogos entre Vasco e Fluminense, independente de quem seja o mandante, sejam realizados todos no Maracanã. Então por isso o Vasco não vai mandar o seu jogo em São Januário. Vamos lá. O Vasco terá novamente o seu time formado em um 4-3-3, mas que vocês já estão cansados de saber como o Vasco ataca e como o Vasco defende. Quem assiste aqui no nosso canal tem esse conhecimento tático maior do que quem não assiste, então por isso é muito importante que você se inscreva aqui. Mas vamos lá. O Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular. Na lateral direita devemos ter novamente o Paulo Henrique como titular do time. A dupla de zaga do Vasco formada por Saldívia e Robert Renan. E são dois jogadores que eu estou gostando bastante. Dois jogadores jovens, de muita imposição técnica no jogo por baixo. Tanto o Saldívia quanto o Robert Renan estão muito bem nos passes, estão muito bem confiantes nessa qualidade técnica que os dois têm. Eu vejo o Vasco com uma dupla de zaga pronta aí por pelo menos mais 5 anos mantendo o Saldívia e Robert Renan. O Saldívia complementa o Robert Renan, porque o Saldívia, apesar de ter 1,80 m de altura, ele é um zagueiro muito forte fisicamente e ele é um cara muito bom na bola aérea também. Ele tem um excelente tempo de bola, o Alan Saldívia. Então ele complementa ainda mais o Robert Renan, que vem buscando cada vez mais também melhorar nesse jogo físico, nesses embates, porque qualidades técnicas os dois têm demais por baixo. E isso tem qualificado essa saída do Vasco. Na lateral esquerda teremos novamente Cuiabano como titular. E assim, que contratação do Vasco, cara. O Cuiabano tá jogando muita bola, defensivamente e ofensivamente falando. Cuiabano é um jogador que realmente tem esse DNA de vencedor junto com ele. É um jogador que odeia perder os jogos. E ele vem fazendo a diferença de forma positiva para esse time do Vasco, tanto em fase ofensiva quanto em fase defensiva. Inclusive eu acho que uma vitória do Vasco em cima do Fluminense pode passar muito por uma boa atuação do Cuiabano amanhã. Uma excelente contratação do Vasco, jogador jovem, jogador para ficar no clube por vários e vários anos se o Vasco conseguir comprar o Cuiabano no fim do seu empréstimo. Então o Vasco tem um sistema defensivo jovem, né? O Paulo Henrique tem 29 anos já, o Léo Jardim também já é um pouco mais experiente, mas o Saldívia, o Robert Renan e o Cuiabano são jogadores extremamente jovens. E aí no tripé de meio-campistas do Vasco teremos novamente o Hugo Moura jogando como esse primeiro volante, o Tietê sendo esse segundo volante e o Thiago Mendes também sendo esse segundo volante. E vocês estão reparando que os últimos gols do Vasco estão sendo marcados por volante. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco o porquê. Inclusive, após esse jogo contra o Fluminense, eu devo trazer um vídeo específico para vocês mostrando como é que funcionam esses volantes no time do Renato Gaúcho, porque eles estão conseguindo marcar gols pelo Vasco. Então teremos o retorno do Thiago Mendes também ao time do Vasco. O Vasco perde Cauã Barros suspenso, foi expulso no confronto diante do Cruzeiro após marcar 2 gols, então ele não poderá jogar esse jogo. Cauã Barros vai cumprir essa suspensão dele, mas o Vasco ganha o retorno do Thiago Mendes, que volta de suspensão de 3º cartão amarelo. Então volta a ser esse meio de campo do Vasco com um controlador de jogo, assim eu posso falar. O Thiago Mendes e o Barros têm características bem distintas. O Thiago Mendes controla mais o jogo, controla mais o meio de campo, faz o time ter mais a posse de bola. Já o Barros é um volante que tem essa chegada na área, né? Ele tem essa capacidade de pisar na área, de surpreender a marcação adversária. O Barros, para quem não sabe, não era primeiro volante de origem nas categorias de base, ele era segundo volante. Ele tem essa característica também de pisar na área.
Mas como ele virou primeiro volante nos últimos meses no Vasco, ele não estava pisando tanto na área. Então, esses dois volantes do Vasco são uma espécie de volantes barra meias, né? Eles têm essa possibilidade de chegar no setor de ataque e completar pisando na área, finalizando jogadas. E no trio de frente do Vasco, o Andrés Gomes será titular, e aí tem uma incógnita somente qual lado o Andrés Gomes vai atuar. Pela direita novamente, como ele atuou em grande parte assim do jogo contra o Cruzeiro, e aí se ele atuar pela direita ele pode ter um embate ou contra o René ou contra o Guilherme Arana do Fluminense, e eu tenho certeza que o Andrés Gomes vai atropelar na força, na velocidade, qualquer um dos dois que for marcar ele. Na ponta esquerda devemos ter o Nuno Moreira, mas eu vejo assim que o técnico Renato Gaúcho pode fazer uma alteração, de entrar com o Adson e de colocar o Andrés Gomes para a esquerda. É uma possibilidade, até para você segurar um pouco a minutagem do Nuno Moreira, que vem de 2 jogos como titular. É uma possibilidade, mas visando o que ele tem feito de escalação titular, é Nuno Moreira e Andrés Gomes. E o Nuno Moreira joga muito melhor pelo lado esquerdo do que pelo lado direito do Vasco. O Andrés Gomes ele consegue ser bom dos dois lados. Ele até se destaca mais pela esquerda. Mas o Nuno Moreira, ele é muito mais jogador pro Vasco, ele complementa muito mais os ataques do Vasco, ele se entende muito melhor jogando aqui pelo lado esquerdo de ataque, que é a posição dele de origem. Então, depende de quem vai atuar, né? Se ele vier de Adson atua pela direita, o Andrés Gomes vem para a esquerda. Se ele for de Nuno, ele pode manter o Nuno aqui pelo lado esquerdo e pode colocar o Andrés Gomes pela direita. Mas pode ter também mais uma mudança, né? Que é pelo fato do Canóbio do Fluminense, que é um jogador muito forte fisicamente. E assim, você ter um Andrés Gomes por aqui, você prende mais as subidas, por exemplo, do Canóbio e do Samuel Xavier. Então, é uma possibilidade também. Existem essas duas possibilidades. E no comando de ataque, o David é o titular, deve ser o titular novamente, mas o Brenner entrou bem no último jogo e deve ganhar minutagem também nesse confronto. Então, como base, essa é a provável escalação do Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Cuiabano, Hugo Moura, Tietê, Thiago Mendes, Andrés Gomes, David ou Brenner, Nuno Moreira ou Adson. Pode ter modificações, mas eu acredito que é isso daqui que é a base do Vasco, a espinha dorsal que o Renato Gaúcho está formando nesse time titular do Vasco, a gente pode falar. Com algumas boas possibilidades podendo sair do banco de reservas. O JP, que entrou muito bem no último jogo, então provavelmente o JP vai entrar em algum momento da partida quando um desses caras do meio cansar, até porque o Vasco não tem tantas opções no banco de reservas. Eu vejo tanto o Adson sendo opção, o Puma Rodrigues sendo opção, você tem também o Marino, que em algum momento o Renato Gaúcho vai conseguir utilizá-lo, e essa é a provável escalação do Vasco. Pelo lado do Fluminense deve ser o Fábio, devemos ter a dupla de zaga formada pelo James e pelo Freitas, assim, no lado do Fluminense. Na lateral direita eu acredito em Guga ou Samuel Xavier, na lateral esquerda Guilherme Arana ou René, no meio de campo Martinelli e Hércules devem ser os volantes titulares do Fluminense, Lúcio Acosta como o camisa 10 do Fluminense, né, e aqui Savarino ou Serna, dependendo se ele vai ou não segurar a minutagem de algum dos atletas. Canóbio pela direita e no comando de ataque do Fluminense deve ser o John Kennedy. A única alteração assim mais tática que eu vejo no time do Fluminense é que se jogar o Savarino aqui, o Savarino traz mais pro meio, né? O Serna é mais um extremo realmente que joga próximo da linha lateral. E lembra que eu falei pra vocês como o Vasco pode ganhar o jogo com o Cuiabano vindo por dentro e pisando na área. O Cuiabano é muito forte se posicionando dentro da área, para gols de cabeça, para gols de finalizações por baixo realmente. Então, se não tiver esse acompanhamento do ponta do Fluminense o tempo todo e o Cuiabano pisar na área, muito provavelmente ele vai aparecer livre e tem grande chance dele fazer gol. Ainda mais com o Andrés Gomes podendo ter essa possibilidade de chegar até a linha de fundo, o Paulo Henrique tem possibilidade de chegar até a linha de fundo. Se esses cruzamentos forem minimamente bem executados e o Vasco conseguir preencher bem a área, é um caminho pro Vasco marcar gol diante do Fluminense. Então é isso, cara. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível. Ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!